Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado, encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe o cego: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus respondeu: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a nossa paróquia tem por padroeiro São José, o protetor da Sagrada Família. Este ano, a festa de São José coincidiu com a festa, com a quarto domingo da Quaresma. Por isso a igreja transferiu para ontem. Ontem toda a igreja celebrou a festa de São José. Mesmo assim, hoje, o altar de São José está ornamentado com flores, para nos lembrar a alegria de o termos como nosso protetor, o nosso padroeiro. E a confiança de que ele seja para nós, enquanto comunidade paroquial, e que seja para nós
particularmente o que foi para a Sagrada Família de Nazaré: Pai, protetor, provedor, defensor. Que São José conceda a todos nós um tempo de abundância, um tempo de paz. Amados irmãos, hoje a Igreja celebra o 5º domingo da Quaresma, o domingo da alegria. A Igreja depõe o roxo pesado nos seus paramentos e endossa paramentos róseos para lembrar-nos que a salvação está próxima, para lembrar-nos que a nossa Quaresma não é somente um tempo de penitência, mas é um tempo de alegria, porque nós já recebemos a salvação, porque nós já vivemos no tempo onde o Senhor nos salvou, nos libertou do pecado, nos libertou da morte. E hoje a liturgia da palavra nos convida, amados irmãos e irmãs, nos convida a vivermos a luz de Deus. Este homem, o cego, ele vivia nas trevas, assim como também nós vivemos nas trevas quando estamos no pecado. Assim como também nós vivemos nas trevas quando nos afastamos da verdadeira luz. Os filósofos costumavam se perguntar o que são as trevas. E a resposta, eles diziam, é a ausência da luz. O que é a treva na nossa alma é a ausência da luz. E quem é a luz? Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo. Quando estamos com o Senhor, estamos na luz. Quando o abandonamos a luz e mergulhamos nas trevas. E nas trevas, na escuridão, não podemos dar passos. Nas trevas e na escuridão, o nosso caminho, por mais que coloquemos esforço, por mais que lutemos, o nosso caminho estará sempre na direção errada, porque faltando a luz, nos falta a direção a percorrer, nos falta o norte ao qual perseguir. Amados irmãos, o Evangelho de hoje nos conta um milagre do Senhor, mas é um milagre que se dá em 2 momentos. O primeiro momento, Jesus vê o cego e o cura. Amados irmãos, Jesus nos vê e também quer curar-nos da nossa cegueira, curar-nos das nossas trevas, arrancar-nos da escuridão e transportar-nos para o reino de sua luz. E aquele homem não pediu o milagre, aquele homem não foi atrás de Jesus, mas pelo contrário, Jesus o vê e Jesus o cura. Assim é o Senhor. O Senhor passa da nossa vida e pelo simples fato de passar na nossa vida, Ele nos cura de todas as cegueiras. Entre um milagre e outro, o primeiro milagre foi Jesus dar novamente a luz dos olhos ao cego. Entre um milagre e o outro, que nós vamos ver daqui a pouco, os fariseus começam a procurar motivos para discordar de Jesus. Os fariseus que tinham passado 1000 vezes diante daquele cego, os fariseus que tinham tantas vezes olhado com indiferença para aquele cego, os fariseus que tinham olhado para ele e tinham dito, é um maldito, é um castigado por Deus. Os fariseus que nada fizeram por ele, agora começam a se rebelar contra Jesus, porque o havia curado, e o havia curado num dia de sábado. Amados irmãos, quantas vezes também nós somos esses fariseus que queremos dizer a Jesus
o modo como ele deve curar as pessoas. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, eu e vocês, todos nós, somos muito parecidos com esses fariseus, que não ajudamos as pessoas e quando Deus as ajuda, nós o criticamos. Como é que Deus faz isso na vida dessa pessoa? Enquanto eu, que sou tão bom, enquanto eu, que vou à missa todos os domingos, não recebo esta graça, não recebo este milagre. Não recebo esta graça, não recebo este milagre, porque o meu irmão precisa mais de mim, porque o meu irmão está mergulhado também ele nas dores, porque o meu irmão também ele está mergulhado nas trevas, e o Senhor sente compaixão deles, assim como sente compaixão de mim. Mas eu disse que o milagre aconteceu em 2 momentos. O primeiro, Jesus recupera a vista daquele homem. O primeiro milagre é um milagre físico. O primeiro milagre é um milagre corporal. Mas tem um segundo milagre. Os fariseus, eles expulsam o cego da comunidade. E Jesus então vai ao encontro do cego que agora não é mais cego, do cego que agora enxerga, e pergunta: você acredita no Filho do Homem? E ele, com tanta liberdade, diz ao Senhor: Senhor, quem é para que eu acredite nele? E Jesus repete a frase que disse semana passada à mulher samaritana no poço de Jacó. Jesus diz: tu o estás vendo, é aquele que fala contigo, sou eu. Jesus agora realiza o segundo milagre, o milagre mais importante, e concede ao homem o dom da fé. Se o primeiro milagre, repito, foi um milagre físico, foi dar ao homem a possibilidade de enxergar fisicamente, o segundo milagre é um milagre espiritual. Jesus lhe concede os olhos da fé. Jesus lhe concede os olhos da alma, os olhos do Espírito. E ele agora enxerga o Senhor. Eu creio, Senhor. E prostrou-se diante deles. Amados irmãos, nós tantas vezes somos cegos, não fisicamente, mas cegos nos olhos da fé. A nossa cegueira não nos impede de enxergarmos as coisas ao nosso redor. A nossa cegueira nos impede de enxergarmos Cristo na nossa vida. Quantas vezes, amados irmãos, nós somos cegos porque não vemos Deus atrás das coisas, atrás daquela doença, atrás daquele problema, ou atrás daquela alegria, atrás daquela conquista, atrás daquela vitória. Somos cegos porque não enxergamos o Senhor. E para concluir, amados irmãos e irmãs, na segunda leitura de hoje, São Paulo nos diz quais são as obras da luz. Se a cegueira nos leva para as obras das trevas, a luz que é Jesus nos leva às obras da luz. E o Senhor nos diz: vivei agora como filhos da luz. E o fruto da luz chama-se bondade, justiça e verdade. Amados irmãos, quando nos faltarem essas 3 virtudes, nos faltará a luz da fé. Quando não formos bondosos uns com os outros, é porque ainda não enxergamos o Senhor. É porque ainda estamos mergulhados nas trevas. Quando não formos justos, é porque ainda falta-nos a luz do Senhor. E quando não formos verdadeiros, ainda nos falta a luz do Senhor. A bondade nos leva
a nos abrirmos às necessidades dos irmãos. Os fariseus não estavam na luz porque eles não eram bondosos. Eles foram incapazes de se alegrarem com o milagre do Senhor. Eles preferiam que aquele homem continuasse cego pedindo esmolas do que enxergando. Faltou neles a bondade. Amados irmãos, tantas vezes nos falta a bondade. Isso deve ser algo que nós precisamos examinar para fazermos bem a nossa quaresma, para fazermos bem o nosso exame de consciência. Como anda a minha bondade? Eu me alegro com o bem dos outros? Eu vivo sempre em atitude de bondade em relação a todas as pessoas? Ou eu escolho para quem sou bom? Ou eu escolho para quem direcionar os atos de minha bondade? Depois, a justiça. A justiça, ela se dá de duas maneiras. A justiça para com o outro, e nós entendemos facilmente ser justo nas nossas relações humanas. Ser justo nas grandes coisas, mas também ser justo nas pequenas e cotidianas coisas. Justiça para com o outro, mas também justiça para com Deus. Amados irmãos, por exemplo, vir à missa aos domingos não está na virtude da piedade, mas está dentro da virtude da justiça. É justo que eu, como criatura, renda culto ao meu Criador. É de justiça que eu, como ser humano, criado por Deus, reserve para Ele um dia para agradecer-lhe. O que é a justiça? A justiça é dar ao outro o que ao outro pertence. Então a justiça na nossa relação com Deus é dar glória a Deus. E por isso que essas atitudes da religião, elas estão dentro da virtude da justiça, porque nos fazem lembrarmos-nos de Deus, do qual procede todo o bem. E depois, a verdade. O que é a verdade? Santa Teresa d'Ávila explicava que a humildade é a verdade. A verdade sobre nós mesmos. O que nós somos? Somos pó, somos pequenos, somos pecadores. Amados irmãos, peçamos a Deus a virtude da verdade na nossa confissão, para a gente não esconder os nossos pecados, para a gente não maquiá-los, para a gente não buscar sempre subterfúgios e desculpas, mas para nós, com verdade, diante do Senhor, apresentarmos a nossa cegueira. Somente assim Ele pode nos curar. Se aquele cego tivesse se aproximado de Jesus e dito: não, eu não preciso de cura, porque eu enxergo, ele nunca teria sido curado. E às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós escondemos do Senhor as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas cegueiras. Verdade sobre nós mesmos, mas também verdade sobre Deus. Quem é Deus? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, Deus é perdão. E eu preciso, nesse tempo de quaresma, mergulhar no oceano da bondade e da misericórdia de Deus. Quem enxerga, quem é curado por Deus e recebe a luz, recebe também a possibilidade de viver as obras da luz. Bondade, justiça e verdade. Que São José, nosso padroeiro, padroeiro de toda a igreja, que ele nos ajude a viver essas três realidades. Que ele viveu em grau supremo. Imagine como seria a bondade de São José na sua relação com Nossa Senhora, na sua relação com o menino Jesus.
Imagine como seria a justiça de São José no seu modo de atender os seus clientes da sua carpintaria. Imagine como José era justo, como, aliás, é dos adjetivos, é uma das qualidades que o Evangelho dá a São José. Mas José, que era homem justo, resolveu abandonar Nossa Senhora em segredo. Bondade, justiça e verdade. Imagine como São José vivia a verdade. Ele que tinha em seus braços a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que São José nos ajude a vivermos, nesta 4ª semana da Quaresma, a vivermos os frutos da luz, porque o Senhor nos cura de toda a nossa cegueira. Amém. Fiquemos de pé.